Começar a gravação aqui agora, beleza? A aula de hoje, resolução de questões aí de direitos humanos. Na hora de responder, gente, usar o chat, viu? A gente responde aí se é D, se é C, se é A, para poder não atrapalhar depois na própria gravação que vocês vão usar aí para revisar. Beleza? Vou compartilhar a tela aqui. Vocês. Lembrando que a gente já tem mais de 100 questões lá na plataforma, para quem tem acesso à plataforma, e no Drive. Então, são questões aí, a maioria da banca do Instituto AOCP. Então, não tem segredo. Você já tem um material lá esquematizado, já tem as questões da banca, agora é gastar energia aí fazendo questões, revisando conteúdo. Não tem segredo. É isso, nessa reta final é isso. Para quem está lá no nosso grupo de reta final, teve acesso ao terceiro mini simulado aí de direitos humanos, que é esse daqui, ó. Deixa eu abrir para vocês aqui. E a gente vai responder aqui uma por uma das questões, beleza? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar a aula aqui. Ó, esse daí é o mini simulado, né? Tem todas as 10 questões. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Então, vamos lá. Sim, viu, Wagner? O ano que vem eles vão mudar isso, vão começar a pontuar. Não é justo mesmo, não. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. A primeira questão que eu coloquei lá para vocês no mini simulado de hoje foi uma tratando aí sobre a teoria geral dos direitos humanos, né? Que eu coloquei assim: a doutrina, ao classificar os direitos humanos em dimensões ou gerações, busca demonstrar seu processo evolutivo e a inserção de novos valores, os direitos da primeira geração ou geração, são historicamente vinculados a qual valor e qual contexto político. E aí, pessoal? No ponto de vista de vocês aí. Boa noite, Eli, beleza, irmão? No ponto de vista de vocês, qual seria a questão alternativa mais adequada? Lembrando que direitos de primeira geração, ligue o PC, né, gente? O bizu que eu passei, que são que os direitos civis e políticos. Direito de segunda dimensão ou geração. Aperte o ESC. Econômicos, sociais e culturais. E os direitos de terceira geração, difusos e coletivos, né? Abrange ali toda a coletividade, né? Toda a sociedade. Eu não consigo diferenciar esse direito aqui é do Bruno, esse é do Pedro, esse é do Vinícius. Não, atinge todos nós, inclusive em âmbito global, beleza? Como, por exemplo, o meio ambiente. E aí, senhores? A igualdade e o surgimento do Estado social após as crises do liberalismo. Eu comentei ontem sobre essa questão aí histórica, né, dos direitos humanos. D, a igualdade e o surgimento, acesso à justiça e ao desenvolvimento tecnológico, refletindo
a necessidade de proteção contra os abusos do poder econômico. C, liberdade e a transição do Estado absolutista para Estado liberal, sendo marcados pelo abstencionismo estatal. E D, solidariedade e o processo de globalização, buscando a tutela de interesses transindividuais e difusos. Qual que é a alternativa que melhor se enquadra quando a gente está falando dos direitos civis e políticos, o direito não prestacional, que é aquele que o Estado se escusa, ele não pode interferir no seu direito político, na sua decisão religiosa. E aí, gente? Está na mão de vocês. Larissa. Eli. Mais alguém, pessoal? Eu vou marcar aqui, lembrando que eu vou marcar e no final a gente vai ver se me acertou ou não. Depois a gente vai para o PDF de questões. Essa parte inicial da aula é realmente a título da gente simular o dia da prova. É um mini simulado. Então, vou marcar C, viu? Liberdade e a transição do Estado absolutista para Estado liberal, sendo marcados pelo abstencionismo estatal. Lembra quando eu falei para vocês no sentido da escusa do Estado? Dele não interferir na minha decisão? Afinal, eu estou falando de direitos civis e políticos. Então, essa C aí está se encaixando, tá não, pessoal? Vamos seguindo. Vamos para mais um aqui. 2. Os direitos humanos possuem um conjunto de características que lhes conferem sua natureza e forma. Assinale a alternativa que apresenta uma característica incorreta e a respectiva justificativa de sua incorporação no âmbito da teoria geral. A inalienabilidade, o que impede que os direitos humanos sejam transferidos ou comercializados possuindo valor econômico nulo ou irrisório? E aí, senhores? A inalienabilidade é isso mesmo? Responde aí no chat para a gente. Algo inalienável não é aquilo que eu não posso vender? Que eu não posso abrir mão? Seria isso, pessoal, que eu expliquei na aula ontem? B, universalidade, pois se destinam a todas as pessoas, independentemente da raça, nacionalidade, sexo ou convicção. Tá certo também, pessoal? O que a banca está pedindo, certo ou errado? Digita aí, pessoal. Vamos gastar energia agora. Chegar lá no dia, não errar uma questão dessa, viu? Errada. Quem é errada? Essa universalidade é isso mesmo, gente? Pois se destinam a todas as pessoas, independentemente da raça. Irrenunciabilidade, o que significa que o titular pode dispor deles, desde que haja manifestação expressa sua vontade. Está querendo confundir a gente, não está não, Luciano? Até porque irrenunciável é algo que eu não posso abrir mão. É isso, David? É isso. Se a banca está querendo a questão incorreta,
eu já tenho meu gabarito. Ou eu estou errado? Renunciável é aquilo que eu posso abrir mão, que eu posso me excusar. A C está estranha. Irrenunciável, eu não posso. Dito isso, eu tenho meu gabarito, ela quer a incorreto. Inalienável, pessoal, eu falei isso na aula de ontem, é exatamente isso. Eu não posso transferir os meus direitos humanos para o Pedro, para o Ramon. Ele é meu. Nasce comigo, morre comigo. Universalidade, eu generalizo isso para todo mundo. Irrenunciabilidade é essa questão de eu não poder me excusar. Ele não pode dispor, desde que haja. Aqui ela tentou confundir. É incorreta? É isso, gabarito. Complementariedade. Eu falei para vocês, um direito puxa o outro. Eu não posso, em momento nenhum, falar que, ao torturar alguém, somente um direito é danificado, é cortado. Não. São vários direitos ali, através da tortura, que eu estou abrindo mão. Beleza? Então, um direito puxa o outro. Beleza? Um direito puxa o outro. Muito cuidado com isso. Gabarito C, viu? Por mais que é mini simulado, essa daqui eu estou até dando gabarito aqui para ninguém confundir lá no dia. Beleza? Exatamente. Olha o prefixo aí. Muito bem, ô Pedro, é isso aí. O pessoal que está com mais dificuldade nesses termos, irrenunciabilidade. Pedro cantou a dica ali, ó. Ó o IN. Quando a gente tem imputável e inimputável. Muito cuidado com esses termos, viu, pessoal? Vamos lá. No direito constitucional brasileiro, a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos varia conforme o rito de sua aprovação. Um tratado internacional de direitos humanos que for aprovado com um quórum de maioria simples nas duas casas do Congresso Nacional terá qual status normativo? Gente, é impossível ir para essa prova sem saber essa questão de rito. O que é supralegal, o que é emenda constitucional, e aí por diante. Beleza? A gente vai explorar isso lá no direito constitucional? Vai. Mas ontem, a gente já deu uma afinada e passou brevemente por essas coisas. Beleza? Então, vamos lá. Ele vai ser, como é um rito, um quórum de maioria simples, eu não tenho. Ô, Simone, meus sentimentos, viu? Meus sentimentos, sem problema, tá gravado. Ah, não, perdão, tô entendendo outra coisa aqui, Simone. Tranquilo, sem problema, viu? Sem problema. Entendi outra coisa. Vamos lá. Ó, vamos lá, pessoal. Norma constitucional originária integrando o corpo permanente da Constituição. B. Status de lei ordinária integrando o bloco de legalidade sem qualquer diferenciação hierárquica. C. Status de emenda constitucional equiparado-se a uma norma constitucional integrando o chamado bloco de constitucionalidade. E D. Status supralegal, uma vez, né, que está abaixo da Constituição Federal, mas acima da legislação ordinária e complementar. E aí, senhores? E aí? Todo mundo vai dizer? Cuidado, pessoal. Cuidado. Emenda constitucional, quando eu estou falando aí de direitos humanos, eu tenho que ter um quórum especial, que é o quê? Nas duas casas, por 3/5 dos seus respectivos membros, é isso? Dos seus respectivos membros. Aqui, ela está falando que o quórum é de maioria simples. Então, se é de maioria simples, eu não tenho os 3/5. É isso, Wagner?
Pedro tá agarrado aí também, já tem essa. E aí, pessoal? A C, eu já pularia fora. E os senhores? Aí nós temos supralegal, boa, boa. Supralegal, uma vez que eu tenho uma norma que trata-se ali de direitos humanos, ou uma lei ordinária. E aí, vocês vão de D ou vão de B? Todo mundo de D. Luciano, como eu falei, a C não é possível, por quê? Para que eu tenha, né, essa norma considerada como emenda constitucional, eu tenho que ter um rito especial e um quórum especial. A própria enunciado da questão deixa claro que é um quórum de maioria simples. Portanto, eu não tenho os meus 3/5 nas duas casas. Dessa forma, eu não consigo equiparar a norma constitucional. Beleza? Então, a C já não é. Vamos lá, gente. É só simulado, não, é só chute errado hoje, viu? Da minha parte. Tá na mão de vocês. Hoje é só chute errado. 4. A teoria do fundamento dos direitos humanos busca responder à questão de onde vêm os direitos humanos. A corrente que defende que esses direitos são anteriores e superiores ao Estado, existindo por força própria da natureza humana, e que o Estado deve apenas reconhecê-los e positivá-los, é denominada de justnaturalismo, utilitarismo, historicismo ou positivismo jurídico. Para quem estava na aula ontem, eu falei sobre isso. Falei, Larissa, boa, é isso aí. Tá vendo, Larissa, como que uma aula complementa a outra? Foi o que a gente estava conversando mais cedo. Vocês viram isso ontem no material didático, onde a gente viu, passou aí sobre justnaturalismo, positivismo, moralismo, até moralismo a gente abordou. Não foi ou eu estou muito doido? E hoje a gente já consegue matar a questão. Já consegue matar. Justnaturalismo, gente. É aquele entendimento de que a norma ela é algo divino, independe dela ser positivada no nosso ordenamento. Tem muita relação com aqueles direitos do homem, algo inato do ser humano. Perfeito? Exato. Show. Isso aí. Muito bem. 5. Vocês vão chegar chutando a banca lá no dia 25. Eu não tenho dúvida disso. Está todo mundo bisurado. 5. Sobre a titularidade e os destinatários dos direitos humanos, é correto afirmar que o único titular e destinatário dos direitos humanos o. É correto afirmar que o único titular e destinatário dos direitos humanos é o indivíduo, não havendo direitos atribuídos à coletividade ou a entes despersonalizados? Larissa, responde para nós. A coletividade não tem direito nenhum. Quando eu falo do meio ambiente, por exemplo, tem. Não são os direitos de terceira geração, os direitos difusos e coletivos? Ou eu estou errado, pessoal? É isso, gente. Então a A já não é. A A já não é. Para o cara que é mais safo, já pula fora da A, já taca fogo nela e vai para B. Pessoas jurídicas de direito privado não podem ser titulares de qualquer direito humano,
pois estes são exclusivos da pessoa natural. Eu não falei que lá na Constituição independe do Estado, uma vez que os direitos humanos, e quando eu falo de direitos humanos no sentido global, ele transcende a nossa nacionalidade, diferente dos direitos fundamentais que estão ali relacionados ao nosso ordenamento interno. Não foi isso, pessoal? Ou eu estou muito doido? Foi isso, não foi, Larissa? Então, vamos lá. A, B, eu já sei que não é. C, o Estado é o único obrigado a dar cumprimento aos direitos humanos, não havendo obrigações diretas para os particulares. Vocês lembram que eu falei sobre eficácia horizontal e eficácia vertical e a diagonal, para quem acompanhou a aula aí ontem? Lembra que eu falei isso? Daquela questão de assimetria entre o particular e o empregador, sobre aquela questão da eficácia horizontal no mesmo plano entre as pessoas e aquela eficácia vertical entre o Estado, no sentido do país, da cidade, do município, do território, com o cidadão, vertical. Então, vamos lá, o Estado é o único obrigado de cumprimento de direitos, não havendo obrigação direta para os particulares, entre particular e você e seu vizinho. Vamos lá, entre você e seu vizinho, você pode sair entrando na casa dele? Não, né? Há aí uma questão de direitos, né? De obrigações a serem seguidas. Então, essa C está meio esquisita, não está não, pessoal? E D, os principais destinatários dos direitos humanos são os estados, que possuem o dever de respeitá-los e garanti-los. Mas estes não podem ser titulares de direitos humanos. Quem são os titulares dos direitos humanos, gente? Até fica fácil, né? São direitos o quê, gente? São direitos o quê? Vamos gastar energia, gente. São direitos de quê? Digita aí. Humanos, não seria isso? Aí a questão me vem e coloca que o Estado é titular de direitos humanos. Então é isso, né? Gabarito D. Perfeito. Muito bem. Show. Eu tenho certeza que vocês estão bisurados nisso aqui. A teoria geral dos direitos humanos atribui a eles um conjunto de características essenciais. A característica que afirma que os direitos humanos não se perdem pelo decurso do tempo e tampouco pelo seu não exercício é denominada de inalienabilidade, imprescritibilidade, universalidade ou irrenunciabilidade. E aí, senhores? Analisem devagar, analisem no 12 por 8, tranquilos. Gente, o que é uma coisa imprescritível? Que não prescreve, correto? Que não acaba. O que é um crime imprescritível? Boa, boa. Se não prescreve no decorrer do tempo, no decurso do tempo, há de se falar de uma coisa imprescritível, não seria isso? Vamos analisar o que a banca está querendo? A teoria dos direitos humanos atribui a eles um conjunto de características essenciais. Dentre elas, qual é a característica que afirma que os direitos humanos não se perdem no decurso do tempo? Agora, analisem dessa forma. Se perder no decurso do tempo é não acabar com o passar dos anos. Qual que seria nosso gabarito, pessoal? Boa. Ficou claro agora, pessoal? Cuidado com esses termos.
Tá vendo que a banca vai ficar transitando? Vai ficar transitando entre eles. Muito cuidado, beleza? Vamos para mais um. 7. Os direitos de segunda dimensão. Quais são os direitos de segunda dimensão, pessoal? Ligue o PC, aperte o ESC e coloque CD. Qual que é o de segunda geração? Os direitos sociais, econômicos e culturais? Seria isso, não é? Boa, Gabi. Muito bem, viu? Muito bem. Isso aí, econômicos sociais. Gabi, caso você queira participar das outras aulas, só clicar em qualquer link aí do meu perfil que você vai ser direcionado para a conversa aqui comigo, viu? Beleza, isso aí, Larissa. Os econômicos sociais. Muito bem. Vamos lá. Portanto, eu tenho aqui, ó, os direitos de segunda geração representam o marco da passagem do Estado liberal para o Estado social. Eles se consolidam em respostas às desigualdades sociais geradas pelo liberalismo econômico. Muito bem. Qual o valor central e qual a principal obrigação estatal exigida por esses direitos? A. Desenvolvimento e defesa do patrimônio genético da humanidade. B de bola. Fraternidade e busca pelos direitos difusos e transindividuais. C. Liberdade e uma obrigação de não fazer. Ô, gente, o não fazer, o abstencionismo por parte do Estado não é o de primeira geração? Não é aquele que me permite a escolha da minha religião, do meu partido político? Então, a C já não é. Já não é. E a D, a igualdade. E uma obrigação de fazer por parte do Estado. Ô, gente, o Estado é obrigado a fornecer escola, moradia, educação? Sim. Então, qual que é nosso gabarito? Quando eu tenho direitos de segunda geração? Qual que é nosso gabarito? Pedro, Larissa, David? D, né? Show! Muito bem, isso aí, gente. Boa, João. Muito bem, irmão. Se você quiser participar, é só clicar em qualquer link aí, viu, João? Depois te adiciona aqui na aula. É isso, gente. D de dado. D de Deus. Fraternidade, a busca por direitos difusos? Não. Não, viu, Ramon? Direitos difusos e coletivos são os direitos de terceira dimensão ou geração dos direitos humanos. É aqueles direitos que transcendem a humanidade. Por exemplo, o meio ambiente. Eu não consigo direcionar o direito ao meio ambiente somente ao Ramon, e sim a toda a coletividade. São direitos difusos. Direitos de igualdade, segunda geração, são sim direitos econômicos, sociais e culturais. Gabarito de dado. Prestação positiva por parte do Estado. Ela tem que fornecer e ponto, acabou. Beleza? 8. Embora os termos sejam frequentemente usados como sinônimos, em sentido amplo, a teoria geral dos direitos humanos estabelece uma distinção topográfica e formal entre os direitos humanos e direitos fundamentais. Sob esse prisma, assinale a alternativa correta que diferencia a terminologia. Larissa que estava na aula de ontem. Direitos humanos não seria aqueles, e Eli, né? Eli também estava, que transcendem o nosso país, o nosso ordenamento, de ordem externa? Seria isso, Eduardo? João? Seria, né? Digita aí para a gente. Por outro lado, os direitos fundamentais não são do nosso ordenamento interno? Por exemplo, nossa Constituição Federal de 1988, nela, eu não tenho lá narrando os direitos fundamentais? É isso? Eu acho que eu estou errado, não estou, não? É isso, não é? Perfeito. Então, vamos agora, com esse entendimento, vamos resolver a questão.
Direitos fundamentais são os direitos positivados na ordem jurídica interna de um Estado, e direitos humanos são os direitos reconhecidos no plano internacional? Deixo na mão de vocês. Respondem aí. Eu vou ganhar tempo no dia da questão, viu, gente? Eu não vou ficar brigando, não. Eu não vou ficar brigando, não. Tá bonita, não tá? O que está errado nela, ali? Vamos analisando. Direitos fundamentais é da nossa ordem interna. Direitos humanos é da ordem externa, plano internacional. Vamos lá, pessoal. Direitos fundamentais são direitos positivados na ordem jurídica interna? São fundamentais, ordem interna. Lembram da Constituição, que lá, nela, tem nossos direitos fundamentais, por exemplo, o direito ao voto. Por outro lado, nós temos, né, em nossos direitos humanos, são os direitos reconhecidos no plano internacional. Tá certinho, é isso. B. Direitos fundamentais são mais antigos e surgiram no século XVIII? Século VIII, enquanto os direitos humanos são mais recentes? Eu acho que essa B está querendo enganar a gente, não está não, Wagner? Larissa, Eli. C. Direitos humanos são aqueles de natureza civil e política, enquanto os direitos fundamentais são de natureza social e econômica. Gente, não confundam isso, não. Beleza? Até porque, na nossa DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, né? Não é isso, né, pessoal? Ou eu estou errando? Cuidado, hein? 1948 diz que, nos seus artigos, do artigo 1, artigo 1º ao artigo 21, estão elencados direitos de primeira geração. E do artigo 22 ao artigo 28, tem direitos de segunda geração. Portanto, isso faz minha alternativa D já ficar errada. Até porque dentro da nossa Constituição nós temos direito de primeira e segunda, e sai direito de terceira geração também, gente. Então não confundam essa C aí, ó. Errada, boa, João. E direitos humanos são dotados de características de universalidade, ao passo que os direitos fundamentais são regidos pela relatividade? Também não. Não confunda relatividade no sentido de alguns direitos, e a maioria deles sim são relativos, até porque o direito à vida é relativo. Eu posso abrir mão do direito à vida quando? Por meio de fuzilamento após a declaração de guerra. Está lá na nossa Constituição. É um direito à vida, é um direito relativo. Só que, em momento nenhum, eu disse que os direitos humanos são universais, até aí tudo bem, mas os direitos fundamentais são relativos? Não. Eu tenho direitos lá na minha DUDH que são relativos. Qual é a exceção? Os únicos que não são relativos? A tortura e a escravidão. Beleza? Então, nosso gabarito, dito isso, é o quê, gente? A, né? A de amor. É isso, Eli? Larissa, João. Boa, João. Muito bem. Depois você manda mensagem aí, João, que eu vou te colocar no nosso grupo aqui. Show demais, viu? Isso aí, irmão. Larissa, muito bem. É isso aí, gente. É chegar lá do dia da prova, 12/8, vocês estudaram, vocês sabem. Não confunde, não deixa a banca brincar com vocês, não. 9. A característica da indivisibilidade. Acabei de falar isso com vocês, hein? Acabei de falar. Dos direitos humanos implica que os direitos civis e políticos devem ser priorizados pelo Estado, pois garantem a participação democrática. Ih, rapaz, essa daí tá querendo confundir a gente. Ô, Wagner, eu acho que a banca tá querendo confundir a gente, não tá, não? Fala aí com a gente, Eli. Ô, Eli, eu acho que ela tá querendo confundir a gente. Os direitos civis e políticos devem ser priorizados pelo Estado,
pois garantem a participação democrática e liberdade individual fundamentais para a dignidade. B, o titular não pode renunciar a qualquer direito, mesmo que sua manifestação de vontade seja livre e consciente. C, a plena realização de um direito humano, como a saúde social, depende da realização de outros direitos, como o acesso à informação civil, o trabalho econômico. Gente, lembra que eu brinquei com vocês e falei que um direito puxa o outro? Para que eu tenha a saúde, eu preciso ou não ter acesso a um trabalho, acesso à informação e a alguns outros direitos? Eu preciso ou não, gente? Se eu começo a tirar o acesso das pessoas, a tirar o trabalho, eu não começo a dificultar o acesso a outros direitos? Ou eu estou errado? Se eu tiro o transporte, eu não dificulto o direito à educação? E aí eu não vou tirando uma coisa e a outra? Ficou claro para todo mundo, gente? Então, eu tenho como meu gabarito a C. A C se enquadra no meu gabarito? Que diz que a plena realização do direito humano, como a saúde social, depende da realização de outros direitos? Seria isso, né, gente? Perfeito. Tá chegando, irmão, tá chegando. Usa o chat, viu, pessoal? O chat. Beleza, então nosso gabarito aí da questão 9 é C de Cristo, é isso, pessoal? E D, é vedada a restrição de qualquer direito humano, mesmo em situações excepcionais do estado de defesa e sítio? Não, né? Se eu tenho situações excepcionais, até porque nós temos apenas alguns direitos absolutos, a maioria são relativos, como eu disse. Então, C de Cristo, nosso gabarito, questão 9. Será que nós vamos fechar esse simulado, gente? Eu estou confiante, hein? Estou confiante. 10. No Brasil, a Constituição Federal estabelece um rito especial para a incorporação dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Fizemos a questão no início do nosso simulado bem parecida com essa. É inadmissível a gente errar isso daqui agora, viu? Podendo conferir-lhes, ó, a colocação pronominal que bonita aí, ó, status de emenda constitucional. Para que um tratado alcance esse patamar hierárquico, é necessário que seja aprovado em cada casa do Congresso Nacional. Portanto, senhores, qual que é nosso gabarito aí? Show, João. Entra aí no nosso grupo, clica em qualquer link aí na bio, João, que eu vou te colocar no nosso grupo de aulas, viu? Vamos lá. Esse rito, gente, 2/3 dos votos dos respectivos membros. Cuidado, gente, cuidado. A, maioria absoluta. C, 3/5. Para quem estuda para PM, lembra? Isso daí cai ou não cai, Pedro? Despenca, né? Despenca. E D, maioria simples, em turno único, resultando em supralegal. E aí, senhores? Lembram aí, galera? 3/5 em 2 turnos. Vocês vão lembrar aí, ó. 3, 5, 2. 3, 5, 2. Beleza? Então, gabarito C de Cristo. Vamos ver se a gente fechou esse simulado? Eu estou esperançoso, hein? Estou esperançoso. Nome, VCR, cursos policiais. Telefone, 389-9842-6238. Boa, vamos lá. 100%, hein, senhores? Muito bem para vocês. Fechar direitos humanos primeiro simulado. É isso aí. Olha o tanto que facilita depois das questões, pessoal. E não são questões fáceis, não, viu? Não são questões fáceis, não. São questões
sobre os temas que a gente estudou ontem. Beleza? Não são questões tranquilas, não. Para quem não sabe, cai nisso daí, viu? E lembra que a prova de vocês é peso 2 direitos humanos. Então o caminho é esse, viu, gente? Vamos tirar aí 5 minutinhos para tomar uma água e a gente já volta aí com mais questões de DUDH. Viu, galera? 5 minutinhos. Vou parar a gravação aqui para não estender muito e a gente volta aí. Não vou nem fechar a aula para a gente fazer mais umas 20 questões aí de DUDH. Beleza? Até daqui a pouco, gente.